Alô você! Vamos aí para mais um encontro, mais uma disputa aí no direito penal, porque é uma disputa, tá? É você estudando muito e a banca examinadora querendo arrebentar com a tua vida. Mas eu tô aqui para não deixar, eu tô no seu time, filho. Eu tô jogando junto contigo. Então vamos lá, olha o que a gente vai pegar agora. Vai pegar o título 2, os crimes contra o patrimônio. Olha, eu posso dizer que isso aqui é fichinha nos concursos. Cara, dificilmente você vai ver um concurso público, você vai ver qualquer tipo de exame, sendo que você não tem os crimes contra o patrimônio. É muito difícil ter isso, beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar uma introdução aqui do capítulo 1, que é do furto. Bem, o furto ele está encapsulado no artigo 155 e nos seus parágrafos. A gente vai trabalhar também o furto de coisa comum, que é do artigo 156, na sequência. Mas vamos lá, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai explicar como é que funciona os elementos, os requisitos do furto, como ele se porta, uma diferença para que você entenda. A gente vai trabalhar o furto noturno, que na verdade o furto noturno é uma causa de aumento de pena. Você vai saber as decisões dos tribunais e tudo que é ser aplicado em prova. O furto privilegiado, que na verdade nada mais é do que uma causa de diminuição de pena. Toda vez que você ouvir falar em uma situação de privilégio, você já grave na sua cabecinha aí, é diminuição de pena. Equiparação de energia, que é uma norma explicativa. Vamos pegar as qualificadoras do crime de furto. Aqui eu vou fazer um adendo, porque é muito importante as qualificadoras, a gente vai entender direitinho. E uma qualificadora especial, que é do parágrafo 5º, tranquilo? Então vamos trabalhar um por um aí. Vamos pegar primeiro aqui o que é o furto. Meu povo, olha o nome, olha, furto. A primeira coisa que você tem que fazer, uma diferença clássica, é furto é bem diferente do roubo, que também é bem diferente do estelionato, que também tem uma diferença abissal para apropriação indébita. Aí você diz assim, poxa, Wanda, você não tratou esses outros crimes ainda. Como é que você vai fazer a diferenciação? Cara, fácil. A primeira coisa que você tem que ter na cabeça, sempre que você está estudando direito penal, é entender em que local do espaço você coloca ele dentro dos elementos. Isso é chamado juízo de tipicidade. Por vezes a prova dá um exemplo. A procede à casa de B, entrando lá, pula o muro, subtrai o objeto. Nessa situação podemos afirmar que ele cometeu o crime X. É o primeiro tipo de questão que você vai ter que abordar. Algumas são simples, outras são extremamente complicadas. Bem, o que o furto fala? O furto ele tem uma conduta típica. Evandro, o que é uma conduta típica? Cara, conduta típica, de acordo com o artigo 1º do Código Penal, é algo que está capitulado no crime, tem uma conduta humana e nele a gente capitula a conduta humana mais a pena. Então você tem um fato típico. Lá o fato típico mais importante, que é o verbo, que é o núcleo do tipo, é a subtração, subtrair. O objeto material, o que é o objeto material? Contra o que a coisa está sendo aplicada, contra o que a conduta está sendo aplicada. O objeto material é coisa móvel. Olha, aqui eu vou fazer um adendozinho para você. Ó. Não existe furto de bem imóvel. Pode ser outro crime. Por exemplo, se for bem imóvel, pode ser o crime de estelionato, jamais o crime de furto. Coisa alheia, coisa de outra pessoa. Você não pode furtar uma coisa que é sua, mesmo que você tenha intenção de fazer aquilo. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu cato meu relógio e vou numa relojoaria muito chique, só que o meu relógio é o quê? É um Rolex Piratex. É um Rolex que eu trouxe do Paraguai. Ele é uma réplica do verdadeiro, mas ele vale R$300, enquanto o verdadeiro vale 25 mil. Aí eu pego lá um vendedor meio mocorongo. Chega o vendedor e fala assim, cara, me apresenta aí uns 30 Rolex que eu tô a fim de comprar um. Aí o vendedor coloca os 30. Quando ele dá uma bobeada, você tira o seu do pulso, coloca lá junto com os outros relógios, fuça tudo lá para ele estar distraído. Quando ele vira de novo, você dá uma olhada pro alto, pega no meio daqueles 30 relógios, um enfia no braço. Você fala, pô, legal, coloquei lá o meu relógio, embaralhei e catei um de verdade. O cara nem reparou, porque ele só sabia que tinha 30 relógios ali. Eu coloquei mais um, tirei, ele nem percebeu. Quando você chega em casa, olha só, você tinha efetivamente o elemento subjetivo. Você tinha a vontade de assenhoramento do bem. O que é isso? Pegar e ficar com o bem para você.
Você subtraiu, a coisa era móvel, mas você, por erro, levou uma coisa que era o quê? Não era alheia, a coisa era própria. Se a coisa for própria, nesse exemplo que eu te dei, não vai ter crime. O nome disso é delito putativo. Ou seja, você errou sobre um dos elementos do tipo. Então, amigo, já era, não tem crime. Por quê? Era uma subtração, era uma coisa móvel, o elemento subjetivo dentro da tua cabeça era ficar com o bem, mas a coisa não era ali, era própria. Então, esses aqui são os elementos do furto. Evandro, o que o furto tem de especial? Ele subtrai uma coisa móvel, que era alheia, que tem assenhoramento definitivo, mas aqui é sem violência e sem grave ameaça. Não tem violência, não tem grave ameaça. Evandro, diferença do furto para o roubo. Cara, o roubo é subtrair coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma reduzida a capacidade e resistência da vítima. Ou seja, no roubo, além de ter todos os elementos, você tem também a presença da violência, você tem a presença da grave ameaça e você tem a presença de uma coisa chamada violência imprópria, que é o que? Reduzir a capacidade e resistência da vítima, que a gente vai ver quando a gente estiver trabalhando no roubo. Então a gente já viu a primeira diferença. Evandro, a diferença de estelionato para apropriação indébita do furto. Cara, estelionato é quando você utiliza para pegar o bem uma fraude. E apropriação indébita é quando você inverte o ônus da posse da coisa. Sabe, Evandro? Muito legal, você tem um poder de raciocínio muito bom, mas eu não entendi, foi nada. Filho, eu vou te dar um exemplo. Olha só. O exemplo agora vai ser diferenciar furto de estelionato para apropriação indébita. Tranquilo? Imagina só. Imagina que você está numa biblioteca. Você entrou na biblioteca, aí a bibliotecária deu mole. Geralmente, cara, a bibliotecária tem aqueles óculos fininhos e é feia, né, cara? Ela é bem arrumadinha, mas não é muito bonitinha, não. Olha o que ela faz. Ela fica sentadinha lá, quando ela dá uma bobeira, que ela vai olhar no Facebook, o que você faz? Você pega um livro, enfia dentro da calça e sai com o livro. Ou seja, você subtraiu uma coisa móvel que era alheia e teve a ideia de ficar com o bem definitivamente. Tranquilo? Beleza. E a diferença para apropriação indébita? A apropriação indébita, você foi lá com a sua documentação, entregou, fez o cadastro, a mulher te entregou o livro, a bibliotecária, e você não tinha intenção de ficar com o livro. Você levou o livro para casa com a intenção de devolver, chegou lá, leu o livro é tão bom, que você inverte o ônus na posse e considera a coisa como tua. Beleza. Olha só, no furto, você tem a posse da coisa vigiada, ou seja, a mulher está vigiando lá, o primeiro mole você cata. No furto, a posse é desvigiada, ela te entrega, você leva para casa e depois você inverte o ônus da posse da coisa. O estelionato, na mesma sequência, é um pouco diferente. O estelionato você tem que utilizar uma fraude, alguém tem que tomar prejuízo, alguém tem que se dar bem. Exemplo, você chegou na biblioteca, você chegou, em vez de apresentar a documentação verdadeira para pegar o livro, você apresenta uma documentação falsa. Essa documentação falsa é chamada de fraude. Apresentou a fraude, a pessoa te entrega e você leva, olha o que aconteceu. Aconteceu trinômio. Alguém se deu bem, alguém se deu mal e foi utilizada uma fraude para isso. Pronto, você tem o estelionato. Evandro, ainda não entendi bem. Cara, vou dar o exemplo para você e você vai me falar. Entrei na biblioteca, a mulher deu mole, catei a coisa, levei para casa, furto. Entrei na biblioteca, apresentei um documento verdadeiro, não queria ficar com o bem, levei para casa, gostei do bem, fiquei para mim, apropriação indébita. Entrei lá, já com a ideia de fraudar, peguei uma fraude, que era uma identidade falsa, entreguei, a mulher acreditou, ela foi enganada por essa fraude, me entregou o bem, tomou prejuízo, eu me dei bem, pronto. Estelionato. Então, a primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça é que você já começou a entender o crime de furto. Sem violência, sem grave ameaça, tem que haver uma subtração, a coisa tem que ser móvel, tem que ser alheia, tem que ter acionamento definitivo. Você pode pegar nas provas algumas coisas chamadas o seguinte, ó, vis absoluta e vis relativa. Vis absoluta é sinônimo de violência. Vis relativa é sinônimo de grave ameaça. Ou seja, nesse crime aqui, não existe vis absoluta e não existe o quê? Vis relativa. Isso vai ter no crime de roubo. Então não tem muito problema, a gente já está matando aí. Bem, separei alguns detalhes, algumas observações aqui para você do crime de furto, que é muito legal. Olha só.
Você vai ver por vezes na sua prova uns nomezinhos diferentes, tipo res nullis, res derelicta, res desperdicta. O que é isso? Isso aqui, todos os três, não configuram o crime de furto. Isso aqui não é furto. Evandro, por que não é furto? Porque a res nullis é considerado que nunca teve dono. Dá exemplo, coisa que nunca teve dono. Cara, um lago, um rio, onde tem um peixe lá dentro. Se você pescar aquele peixe você não pode furtar de quem? Aquilo é coisa que nunca teve dono. Agora, existe a coisa abandonada também. O Código Civil diz que as coisas abandonadas, elas podem ser captadas por quem quer que seja. É por isso, filho, que às vezes você pega, faz uma faxina da tua casa, coloca um saco de lixo cheio de coisa legal lá fora, vem uma pessoa, abre o saco de lixo e leva, e depois você fica bravo e quer a coisa de volta. Não, amigo. Se você abandonar a coisa, já era. E a coisa perdida também. Se alguém achar uma coisa perdida, não tem crime. Toma cuidado, tá? Existe um específico que demora, ele tem um lapso temporal para se configurar crime, mas isso a gente vai ver no tempo certo. Uma coisa que é muito matada nos concursos e você não pode se perder é o chamado furto de uso. Cara, o furto de uso também não configura o crime de furto em si, não é fato típico. Furto de uso é fato atípico. Fato atípico quer dizer que não configura crime. Por quê? Porque o elemento subjetivo para o crime de furto se configurar tem que ter assenhoramento do bem. A ideia, assenhoramento, a ideia é ficar com o bem para você e não querer devolver mais. No furto de uso não existe isso. Dá um exemplo de furto de uso. Cara, vou dar um exemplo idiota de furto de uso, mas é mais ou menos por aí. Imagina que o seu vizinho, você chega para ele e fala assim, poxa vizinho, me empresta a tua furadeira aí. O vizinho fala, não, não empresto não. Não vou emprestar a furadeira. E ele deixa a furadeira na beirada do portão ali. Aí ele não quer te emprestar. Você também não quer furtar a furadeira. Você não quer ficar com ela para você. Você vai lá, pega a furadeira, vai lá na tua casa, faz o furo lá na parede, vem, devolve a coisa e coloca o quadro lá. Isso é furto? Não. Por quê? Olha, você subtraiu. A coisa era móvel, era de outra pessoa, mas faltava o elemento subjetivo, que é a intenção de ficar com o bem para você. Você não tinha intenção, você tinha intenção de usar e não a intenção de assenhoramento definitivo. Tranquilo? Muito boa essa parte. Consumação no crime de furto. Alô, você! Consumação no crime de furto. Existem duas teorias. Existe a teoria da apreensão da coisa, que está sendo utilizada pelo STF, pelo STJ. No caso concreto, meu povo, olha aqui, ó, caso concreto, está utilizando esse aqui. E o que está caindo é esse, a teoria do amótio, ou seja, a teoria da apreensão da coisa. Isso tem caído recentemente e consequentemente nas provas, tá? Existe a teoria do ablat, que é chamada teoria da posse mansa e tranquila. Essa teoria, calma que eu vou explicar e vou dar exemplo. Essa teoria aqui, ela ainda é dominante na doutrina. As pessoas que escrevem o livro preferem ela. A teoria da posse mansa e tranquila, mais a teoria do amote, que é a teoria da apreensão, que é aceita hoje pelo STF, STJ e é o que está caindo na prova. Eu vou ensinar você a responder a questão agora. Olha só, olha como é que funcionava. Funcionava assim. Vamos lá para o cantinho do pensamento. Vem cá, que eu vou dar um exemplo. O que a gente vai trabalhar aqui? Você imagina que o bandido entre na casa da pessoa. Isso aqui é uma casa particular, tá? O que o cara faz? O bandido entra dentro da casa, vai lá, pega o bem, enfia no bolso e subtrai. Nesse inteirinho que ele acabou de pegar o bem, ou seja, ele acabou de apreender o bem ou a coisa de outra pessoa, coisa alheia, a polícia chega e dá voz de prisão para ele. Ó, a polícia tá aqui. E aí, Evandro, o que acontece? Cara, aí vai de acordo com as duas teorias que eu dei para você. Vamos colocar as duas teorias no quadro. Ó, eu tenho a teoria do amótio e eu tenho a teoria do ablatio. Quais são essas duas teorias? Teoria do amótio e teoria do ablatio. A teoria do amótio é a teoria que está sendo usada pela jurisprudência, ou seja, a teoria da apreensão da coisa. E a teoria do amótio é a teoria da posse mansa e tranquila. Quem fala a teoria da apreensão da coisa? Aqui é a jurisprudência, ou seja, STJ e STF. Jurisprudência são decisões reiteradas de tribunal. Quem fala da teoria do ablatio, da posse mansa e tranquila? Fala a doutrina. Bem, você já estudou o intercrime, que ele funciona assim, ó.
O intercrimes, ele funciona, eu tenho a cogitação, eu tenho a preparação, eu tenho a execução e eu tenho a consumação do crime. Beleza? No primeiro exemplo da apreensão da coisa, olha como é que funciona. O cara cogitou, o cara preparou, ele entrou na casa, começou a executar, quando ele pegou o bem, pronto, a coisa está consumada, o crime está consumado. Pela teoria da apreensão da coisa do STF e do STJ, nesse momento que a polícia chega e fala, tá preso e o cara tá com o bem na mão, o que acontece? O crime de furto tá consumado. Agora, se for na teoria do Ablat, que é a posse mansa e tranquila, aí, amigo, o cara tá com o bem dentro da casa. Se a polícia dá voz de prisão para ele nessa situação aqui, aí não tem crime consumado. Vai ter crime o quê? Crime tentado. Aí você fala assim, Evandro, qual é a diferença? Cara, vou dar outro exemplo. Já viu aqueles batedores de carteira lá em São Paulo, cara? Então, o que acontece? Imagine se o polícia tá indo na direção e vê o vagabundo ali. O polícia indo na direção do vagabundo. O vagabundo vai, pega a carteira da vítima, quando ele tira a carteira, que a carteira fica na mão dele assim, que a vítima tá ali, o policial dá voz de prisão. E aí? O crime tá consumado se for na teoria do amódio, a apreensão da coisa. Isso pelo STF e STJ. Agora, se ele não tem a posse mansa e tranquila, o policial dá voz de prisão, teoria do quê? Do Ablat. Da teoria da posse mansa e tranquila, então pela doutrina vai ter o quê? Crime tentado. Evandro, como é que funciona, nego? Quando o cara bater lá no tribunal, na prática, hoje, o cara vai se arrebentar todo porque, lógico, os juízes usam a teoria do STF e do STJ. Então, nego, o que está sendo usado em prova hoje é a teoria da apreensão da coisa. Evandro, pode cair diferente na prova? Pode. Pode cair assim. Segundo a corrente doutrinária, podemos afirmar que o crime de furto se consuma com a posse mansa e tranquila. Tá certo. Segundo jurisprudência atualizada do STF e STJ, podemos afirmar que o furto se consuma com a apreensão da coisa. Também tá certo. E se tirar STF, se tirar STJ, só falar assim, podemos afirmar que o momento consumativo do crime de furto é o momento da apreensão da coisa, você fala que está certo. Vai pela jurisprudência do STF e STJ, porque a gente vai meter recurso na banca e ela não vai aceitar não, porque isso aqui é uma coisa bem nova. Tranquilo? Então tá aí, matamos aí os grandes elementos dele aí. Agora vamos pegar aqui e vamos bater todos os parágrafos. Vamos trabalhar agora parágrafo 1º, que é o furto noturno, e o parágrafo 2º, que é o privilégio. Lembrando que o privilégio nada mais é do que uma causa de diminuição de pena. Na verdade é que você substitui a pena de reclusão, que é mais grave, pela detenção, ou o juiz pode simplesmente aplicar a multa, tá? Mas vamos começar no furto noturno. Bem, como é que se comporta o furto noturno? Aqui a doutrina diz que tem que ter um momento de pena, porque são as horas que as pessoas estão recolhidas, são horas que as pessoas estão mais desatentas, estão no seu horário de desconforto. O Código Penal pune mais gravemente esse tipo de furto. O conceito de casa. Hoje, o STJ é bem claro, e as provas também. Vai se aplicar o aumento de pena no furto noturno, pouco importando se a casa está habitada ou desabitada. Ou seja, o horário que aquelas pessoas normalmente iriam repousar naquela região já vai ser considerado furto noturno, com aumento de pena. O Evandro, como é que funciona isso? Bem, você tem a tua casa, você começa a se recolher às 7, 9 horas, que não é a hora que você dorme não, é a hora que você vai descansar, então não tem um horário normal, é de acordo com a situação no caso concreto que o juiz vai avaliar. O mais importante é você saber que a casa, estando habitada ou estando desabitada, vai se aplicar o aumento de pena. Tem uma questão muito comum, cara, que costuma cair, ela vem mais ou menos nesse sentido, afirmando que se uma pessoa entrar num banco e lá naquele banco o vigia estava cochilando na hora, eles entram, roubam uma coisa e saem, cometem um furto e saem. Pergunta se aplica esse aumento de pena pelo repouso noturno. Lógico que não, né, filho? Banco não é casa, banco não é lugar de dormir, o vigia tem que ser mandado embora, não é dormir lá na hora do trabalho. O vigia deve estar acordado. Então só se aplica se ficar a situação de casa habitada ou desabitada. Do STJ já falou que já existe, não tem problema. Lembrando que o repouso não é a hora que efetivamente dorme, é a hora que a pessoa se recolhe. Horário, não tem horário pré-determinado, é de acordo com a situação. E o noturno se configura em todas essas situações aqui. Ou seja, nada mais é do que um aumento de pena do parágrafo 1º do artigo 155.
Privilégio. Privilégio é caso de diminuição de pena geral. O que precisa ter? Precisa ter duas coisas. Réu precisa ser primário. E outra, ele precisa ser de pequeno valor a coisa furtada. Cara, o que é pequeno valor? Os tribunais já decidiram que o pequeno valor é coisa que seja menos do que um salário mínimo. Ou seja, qualquer coisa que seja menor que um salário mínimo, você vai aplicar o furto privilegiado, mas tem que lembrar que tem que ter o primeiro requisito, que é o quê? O cara tem que ser primário. Cuidado para não confundir também pequeno valor da coisa com valor insignificante. Se o valor da coisa é insignificante, não há violência ou grave ameaça, que é no caso do crime do furto, aqui o fato vai ser atípico. Fato atípico por falta de tipicidade da coisa mesmo. São 5 requisitos que configuram o que é valor insignificante. Evandro, dá um exemplo de valor insignificante. Cara, você roubar um passe de 50 centavos, por exemplo, aquilo não tem valor monetário nenhum. Agora, uma coisa de pequeno valor é bem diferente, né? Menor que um salário mínimo, por exemplo, roubou uma bicicleta de R$150 e for primário, você vai ter o privilégio. Cuidado, meu povo. Olha só. Quando a gente fala em pequeno valor mais primário, você leva direto para o privilégio, que é a diminuição de pena. Falou valor da coisa insignificante, você vai para o fato atípico, não é crime. O que você tem que tomar cuidado é com essa diferenciação, porque é isso que costuma cair bastante na prova, tranquilo? Vamos passar agora aí para o parágrafo 3º, que a gente vai trabalhar aqui, sendo a equiparação de energia. Evandro, dá um exemplo do que seja equiparar energia. Você já ouviu falar no gato? É o gato. O cara que vai lá e faz um gato de energia elétrica, furto. O cara que vai lá e faz um gatonete, é o cara que vai lá e faz um gato na internet para poder pegar a TV a cabo em casa, furto. Outra coisa, energia genética. Ó, energia genética. Isso também tem que ser considerado energia, pode ser produto de furto. Eu vou dar um exemplo de um produto de furto. Amigo, tu só imagina uma pessoa entrar dentro de uma fazenda e subtrair o sêmen de um touro premiado. Cara, o sêmen de um touro premiado, a dose pode chegar a valer R$1.000 cada dose. Então, se ele subtrair, aquilo vai ser furto, sim. Furto de energia o quê? Furto de energia genética, tranquilo? Vamos trabalhar agora as qualificadoras. A gente vai trabalhar tanto qualificadora do parágrafo 4º, ponto a ponto, os itens mais importantes. E a gente vai trabalhar o 5º também, tranquilo? Vamos lá. Trabalhar agora o parágrafo 4º aqui, que são as qualificadoras, tá? Vamos falar de uma forma bem simples, bem sucinta, só o que cai. Coisas complementares a gente coloca no material para você acompanhar, mas na prática você tem que lembrar o seguinte, que são 4 qualificadoras do parágrafo 4º e eu tenho mais uma especial do parágrafo 5º que eu vou trabalhar. Com destruição ou rompimento ou subtração da coisa. Cara, olha só, você tem que efetivamente danificar. Por exemplo, se o cara for furtar e ele simplesmente retirar a janela, imagina que a janela está só encaixada, se ele retirar e não quebrar e entrar, não tem a qualificadora. Agora, se ele jogar uma pedra e quebrar e entrar, aí tem a qualificadora. Olha que coisa interessante, olha. Se tiver um carro, e dentro do carro tem uma bolsa, a mulher esqueceu a bolsa lá dentro. Se o cara entrar e jogar uma pedra no vidro, meter a mão e catar a bolsa, furto com aumento de pena, furto qualificado. Por quê? Com destruição, rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. Ele quebrou uma coisa que estava impedindo um obstáculo que estava entre ele e a coisa. Ele quebrou o vidro, então com aumento de pena. Agora, se ele quebrar o vidro, entrar no carro e levar o carro, o artigo 155 é o quê? É na fórmula simples, é o caput. Porque ele não rompeu um obstáculo, ele levou a própria coisa. Ô, Evandro, que esquisito. Se ele quebrar e levar a bolsa é maior, e se ele quebrar e levar o carro com a bolsa e tudo é menor? É mais ou menos assim que funciona Código Penal, filho. Acostume-se com as questões. 2. Abuso de confiança, fraude escalada e destreza. Cara, tem algumas coisas aqui. Primeiro, grave o texto de lei. Segundo, vamos dar só toques para você entender. Abuso de confiança. Por exemplo, a empregada. Não vale ser simplesmente uma relação de trabalho, não. Você tem que ter uma especial confiança depositada na pessoa. Lembra aquela empregada que trabalha com você um tempão, você confia no teu filho, você deixa o dinheiro lá. Então, aquela pessoa, quando ela quebrar a tua confiança, aí o furto vai ter aumento de pena. Fraude. Fraude tem que usar qualquer meio enganoso. Olha que bacana esse exemplo que eu vou te dar aqui. Se da fraude você subtrair a coisa sem a pessoa ver,
é furto qualificado pela fraude. Agora, se você usar uma fraude e a pessoa te entregar a coisa, é estelionato. Exemplo, Evandro, eu me visto de carteiro, mas não sou carteiro, então aquilo é uma fraude de qualquer jeito. Eu entro na casa da pessoa porque ela abre o portão lá achando que eu sou carteiro. Eu vou e subtraio uma coisa e saio de lá. O que é? Furto qualificado pela fraude. Agora, se eu entro como carteiro, sem ser carteiro, e a pessoa me entrega uma coisa de bom agrado e eu levo, amigo, passa a ser o quê? Estelionato. Então a diferença do furto qualificado pela fraude e do estelionato que usa a fraude como meio é simplesmente se você subtrai, furto qualificado pela fraude. Se a pessoa te entrega, passa a ser estelionato. Escalada. Escalada não é subir escada não, tá, filho? Ô maluco. Não é subir escada não. Escalada é qualquer via normal. Por exemplo, o cara tem uma casa aqui e o banco tá aqui. Ele faz um buraco aqui, vai, anda pelo buraco, entra lá e subtrai as coisas. Amigo, furto qualificado pela escalada, que foi o meio o quê? O meio anormal. Destreza é uma habilidade física e manual muito apurada para cometer crime. Por exemplo, o batedor de carteira, aquele cara que dá uma trombada em você quando você vê a carteira foi embora. Tudo isso tem qualificadora, tá? E a qualificadora mais simples, que é o quê? É o concurso de 2 ou mais pessoas, que é um critério objetivo, tá? Então, você tem que ter no mínimo 2 ou mais pessoas. Cuidado para não confundir mais de 2. Não é isso, é 2 ou mais. Simplesmente as 2 já configuram. Vamos para a última qualificadora, que é a qualificadora especial do parágrafo 5º. Trabalhando na qualificadora especial do parágrafo 5º aqui. A reclusão é de 3 a 8 anos se o veículo automotor for transportado para outro estado ou para o exterior. Isso daí é para proteger, na verdade, né, as figuras aí do furto de casa, furto de automóvel, que é muito comum. Então você tem uma qualificadora especial, cuidado para não esquecer ela, tá? Ela está no parágrafo 5º, ela está isolada do 4º, mas ela também é uma qualificadora. Então, olha, para fechar, o parágrafo 4º aí, com destruição ou rompimento de obstáculo à coisa, abuso de confiança, fraude escalada, destreza, chave falsa e concurso de 2 ou mais pessoas. Olha, a chave falsa aqui, ela é bem simples, grave só a chave falsa. Raramente cai a explicação perguntando o que é chave falsa. Olha, eu vou fazer uma diferença agora entre a chave falsa e o furto mediante fraude. Porque, na verdade, só vai cair essa questão, as duas vão ser qualificadas, mas já perguntar como é que vai funcionar. A chave falsa funciona em 2 situações, situação A e situação B. Ou seja, se for uma chave que for cópia, então você vai entrar na chave falsa. Sabe o cara que pega a chave, bota naquele negócio de mulher lá, leva para lá e refaz a chave? Então vai ser qualificado pela chave falsa. Ou se o cara usar qualquer apetrecho, por exemplo, um clipes de papel para poder abrir, também vai ser configurado como chave falsa. Chave de fenda, tudo vai ser aqui. Agora, se o cara, por exemplo, ele chega no hotel e se faz passar por outra pessoa e pega a chave verdadeira e abre, entra e furta, aí, amigo, não vai ser chave verdadeira, não pode ser chave falsa. Chave verdadeira, se utilizar esse exemplo, ele vai para onde? Ele vai para a qualificadora de fraude. Mas, olha, eu te dou um conselho, não inventa a moda. Você quer acertar a questão, raramente eles copiam isso aí. Por isso que eu coloco um pouco mais extenso para você não se perder. Mas, na prática, nós vamos trabalhar nessa situação. Vamos passar agora para o artigo 156, que é o furto de coisa comum. O artigo 156 do Código Penal. Olha, crime que, por vezes, você nem repara, é uma figura autônoma de furto, mas ele passa tão despercebido nas questões, vê se passa lotado. Vamos fazer o seguinte, tipo esses que passam lotado, geralmente cobra texto de lei. Eu vou dar uma explicação bem curta, mas vamos acompanhar um texto de lei na tela já para você gravar na cabeça e não perder. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem a quem legitimamente detém a coisa. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º, somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º, não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota que tem direito o agente. Bem, olha só, bacana. Você tem a figura do sujeito ativo e a figura do sujeito passivo. Sujeito ativo é o condômino, coerdeiro ou sócio. Sujeito passivo são os outros, condômino, coerdeiro ou sócio. Que é o quê? Que você convive junto no mesmo ambiente. Não é punível, não existe o crime se a coisa for fungível e não exceder a quarta parte do cara. Só vale se for bem infungível. Aí você fala assim, Evandro, eu tô aqui em casa, no Amapá, em Macapá, tô aqui, não tem nem lugar, não tem nem rua direito, eu tenho que chegar em barco aqui em casa e a internet chegou, tô querendo passar no concurso. E você vem me falar de coisa fungível e infungível, o que é isso? Filho, isso aqui são regras do Código Civil, vou explicar simples.
Coisa fungível é aquela coisa que você pode substituir pela mesma qualidade e quantidade. Imagina que você tem lá alguma coisa que pode ser substituída a qualquer momento. Evandro, dá um exemplo de uma coisa fungível. Cara, uma planta que está lá na área comum entre os condôminos, aquilo pertence a todo mundo. Agora, se aquela planta vale R$10 e você tem uma cota parte daquilo de 12 e você subtrair, na verdade, mesmo pertencente a todo mundo, não pode ter crime. Por quê? Primeiro, a coisa pode ser substituída por a mesma quantidade, valor e a mesma estrutura. E segundo, na verdade, a sua cota parte de valor da coisa é maior do que a coisa que você levou, então não vai ter crime. Se for infungível é porque não pode substituir, é coisas específicas, coisas que você não tem como substituir pela mesma qualidade e quantidade. São coisas extremamente específicas, então você aqui não tem jeito. Aqui o crime está consumado. Beleza. Evandro, o que tem mais a ver nesse crime aqui que costuma cair? Fala rapidinho, tranquilo. Você já viu que lá no parágrafo diz assim, só se precede mediante representação? Então, enquanto no furto comum é ação penal pública incondicionada, aqui é ação penal pública condicionada à representação. Tranquilo? Matamos aí o furto de coisa comum, a gente acrescenta no material alguma coisa a mais, mas não vamos inventar moda. Agora, a nossa escadinha, que é a turma de exercício, a gente pega a turma regular, a turma de exercício e simulado, que é a escadinha do alfa, que você já conhece, a gente vai pular do primeiro degrau para o segundo degrau, ou seja, a gente falou conteúdo, agora a gente vai trabalhar aqueles exercícios dentro do conteúdo que a gente trabalhou, beleza? Acompanhe aí comigo na tela o primeiro exercício. É qualificado pelo abuso de confiança, crime de furto cometido por vigia noturno, que tem acesso às chaves do estabelecimento que trabalha para poder atender a qualquer eventualidade. Questão correta. Por que a questão está correta? Porque tem uma especial relação de confiança. Então, nessa confiança, você vai qualificar o crime de furto no parágrafo 4º. Você vai colocar no inciso lá que ele qualifica o crime de furto pelo quê? Pelo uso da confiança. Mas lembre-se, não basta só a relação empregatícia. Tem que ter uma relação íntima de confiança, beleza? Vamos para a próxima aí. Tanto no furto qualificado pela fraude quanto no estelionato, há a utilização de ardil para enganar a vítima. A diferença reside em que no furto, a fraude é utilizada para desviar a atenção de alguém para que ocorra a subtração do bem. Enquanto que no estelionato, a vontade do sujeito passivo é viciada, fazendo que ele entregue voluntariamente a coisa ou a vantagem ilícita. Corretíssimo. Esse tipo de questão, furto, que se qualifica pela fraude, você tem que estar sempre atento em fazer a diferenciação do próprio crime de estelionato. Por quê? No crime de estelionato, ele já usa a fraude como meio. Ou seja, isso aqui na questão foi chamado de ardil, tá certo? Um ardil, a fraude. Diferença do furto qualificado pela fraude para o estelionato. Primeiro, a questão estava muito fácil, porque o elemento estava aqui, subtração, elemento objetivo. E aqui a fraude é utilizada como meio. Evandro, dá um exemplo prático e me volta para a casinha porque eu não entendi. Imagina você se vestir de carteiro, você está vestido de carteiro. Você chegou... Você é carteiro? Não. Então você usou o quê? Um ardil. A roupa de carteiro, já que você não é, já é um ardil, é uma fraude. Você entra na casa da pessoa, ela acreditou, o ardil funcionou, foi um meio enganoso. Chegou lá, a pessoa desviou a atenção, você catou, enfiou no bolso, subtraiu, pronto. Furto qualificado pela fraude. Agora, se aquela fraude foi meio para que a pessoa entregue a coisa para você, você chega para ela e diz assim, olha, eu sou carteiro, só que agora nós carteiros estamos fazendo um convênio com o pessoal da energia elétrica e está com um probleminha na central da senhora, eu queria que a senhora me entregasse os televisores para poder ser testado. Aí a mulher vai e te entrega uma TV de LCD de 60 polegadas. Ah, eu sou carteiro, já que você está trabalhando com o pessoal da energia elétrica, só pode levar para testar. Aí o cara enfia a televisão embaixo do braço e vai embora. Isso foi furto? Não, foi estelionato, porque a pessoa entregou acreditando na fraude que foi um meio. Artigo 171, caput, que na verdade vai ser chamado de estelionato da forma básica. A diferença está aí. Vamos para a próxima. Na hipótese da prática de furto de coisa comum, a ação penal é pública condicionada à representação. Questão certinha, questão correta. Evandro, onde está essa questão? Artigo 156, furto de coisa comum, parágrafo 1º. Só se procede mediante representação. Quando ela fala que se procede mediante representação, quem está estudando forte o Código de Processo Penal vai ver que isso aqui é ação pública condicionada à representação, tá certo? Lembra que eu falei para você, 156, furto de coisa comum
texto de lei. Então vamos bater aí, pegamos umas questões boas e vamos seguindo na sequência que a gente vai arrebentar. Forte abraço e como você já me conhece, alô você!